Romanos capítulo 5, versos de 1 ao 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser quer pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação com Deus. Os irmãos podem estar se assentando. O outro hino que nós acabamos de cantar, Davi, coloca ele na tela. Nós não vamos cantar de novo, mas ele basicamente é tudo aquilo que nós temos falado. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a grande verdade de que nós estamos apresentando aqui. Você crê em Cristo? Você acredita que realmente, como nós estamos falando aqui periodicamente, a tua salvação está guardada nas mãos dele? Então ninguém pode tirar. Ninguém. Nem você mesmo. E esta é a segurança da salvação. É verdade que existem algumas denominações que, de alguma maneira, talvez por uma má compreensão das Escrituras, elas ensinam a respeito da perca da salvação. E elas condicionam a salvação ao que você faz e ao que eu faço. De maneira que a gente, quando chega em determinados tipos de igrejas, a gente sente um fardo muito grande, de que se não fizer desse jeito e não caminhar dessa forma, estou encrencado. E então a gente não anda por um amor, nós não andamos por uma reverência, nós andamos com um temor, com um medo. E é interessante que, normalmente, quando é assim, quando abre qualquer brecha, a gente tem a tendência, às vezes, de ir para o extremo. É interessante que, ao olharmos para a Epístola de Romanos, nós estamos percebendo, desde o capítulo 1, e eu não vou fazer a recapitulação novamente, como fiz pela manhã, mas desde o capítulo 1, nós estamos percebendo o seguinte: a situação e a condição do homem diante de Deus. Deus alcança esse homem, que é, segundo o capítulo 3 e capítulo 4, um homem pecador. Um homem que anda e caminha em plena desobediência, em plena rebeldia contra Deus. Um homem que dos céus se manifesta a ira de Deus, conforme capítulo 1, verso 18. Pois do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. E é interessante que esse ato de juízo que Deus traz a respeito do homem, essa ira manifestada, acontece porque o homem foi viver uma vida completamente longe do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nos nossos dias é muito comum nós vermos cultos, que hoje chama-se cultos coach, a qual a gente traz ali algumas praticidades, a gente vê as pessoas levando algumas praticidades que vão trazer o bem-estar, vão fazer as pessoas se sentirem muito bem. E, por incrível que pareça, tem muito cristão acompanhando, seguindo esses tipos de pregadores. Mas, na realidade, eles só estão falando aquilo que acalenta o coração. Só estão massageando o ego, mas não estão apontando para Cristo. Diferente de Romanos, aponta para Cristo.
Diferente de Romanos, aponta para o Salvador, não aponta para você. Sabe por quê? Porque quando aponta para mim, quando aponta para você, percebe-se uma dificuldade realmente grande, muito grande, uma impossibilidade de você agradar a Deus. É por isso que o capítulo 3 e o capítulo 4 chama a atenção dessa impossibilidade, ou seja, o homem está debaixo do pecado. Se você optar por viver pela lei, você está encrencado, porque a única coisa que a lei vai revelar é que você é pecador. Mas quando você volta os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus começa a dizer, então ela chama atenção. Mas a graça de Deus se manifestou, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, essa justiça, ela não é de agora. Ela não surgiu agora, não estamos pregando isso agora, muito pelo contrário. Desde os antigos escritos, do livro de Gênesis até os livros dos profetas, é se falado da justiça de Deus, dessa ação desse Deus que se importa com o ser humano. Como alguém disse certa vez, quando Adão peca, é Deus quem vem ao encontro dele. Adão, aonde é que você está? A gente se esquece exatamente dessa ação de Deus, um Deus santo, um Deus justo, um Deus poderoso, vindo ao encontro de um pecador. Por isso que o hino realmente é importante. Não sei o porquê o amor, porque é impossível, é algo complicado da gente entender. Como é que esse Deus santo vem em nossa direção e estende os braços para nós? Vimos que quando você olha para essa perspectiva, então você percebe, de acordo com os capítulos 3 e 4, a impossibilidade de viver segundo os seus parâmetros, segundo os seus esforços, segundo a sua vontade, segundo aquilo que direciona sobre você. Vimos que você realmente, se você quer viver uma vida que agrade a pessoa de Deus, a primeira coisa que você tem que abrir mão é negar-se a si mesmo. É abrir mão de si, abrir mão de todos os seus efeitos, de todas as suas forças, de todos os seus poderes. E simplesmente, exclusivamente, confiar no plano de Deus. Essa confiança nós vimos pela vida de Abraão. Ela é uma confiança que ela vai sendo construída. É uma confiança que sim, ela vai sendo alicerçada à medida quanto mais você vai se relacionando com a pessoa da promessa, com aquele que fez a promessa. Como foi com Abraão, e nós vimos hoje pela manhã, como foi com Abraão, assim também é com aquele que crê, assim também com aquele que confia no Senhor. À medida que você vai avançando, à medida que você vai conhecendo a Deus, mais vai se tornando claro, mais vai se tornando transparente a tua conduta e a tua caminhar com a pessoa de Deus. Por isso que quando você chega para a igreja, você às vezes quer fazer, e você vai acalmando, você vai entendendo o plano de Deus e você vai descansando cada vez mais e gradativamente nele. Conforme o apóstolo Paulo, inclusive, vai chamar a atenção no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que são como se já fossem. E é interessante que quando olhamos para essa perspectiva, nós percebemos a maneira como que Abraão vivenciou, como que Abraão encontrou forças, apesar de toda a situação, de toda a circunstância, de tudo. Abraão simplesmente creu. Você, na noite de hoje, é desafiado a crer. É desafiado a confiar. Não no resultado, mas naquele que é o autor da promessa. Esse é o padrão, e esse é, às vezes, o problema que a gente tem com as pessoas, porque, normalmente, a gente quer confiar no milagre. A gente quer descansar no milagre que Deus pode operar. E eu citei pela manhã que Abraão, se teve só um milagre que ele viu, que foi o nascimento de Isaac. Mas ele só foi ver com 100 anos. Imagina você que está na igreja, vivenciando toda a sua fé, na dependência de um milagre. Passou a sua vida inteira e nada desse milagre acontecer. Por isso que a fé, ela foi sendo construída gradativamente. Mas é como diz MacArthur, e ele chama atenção bem interessante, a fé piedosa não é um entendimento completo. Mas o que ela é então? Ela é a confiança total.
Eu descanso totalmente. Eu não estou entendendo, não estou compreendendo, mas eu descanso. Eu confio totalmente nas mãos do Senhor. A confiança de Abraão foi exatamente essa, ele confiava plenamente. Então aqui eu quero abrir um adendo. Passa por lutas? Confie totalmente no Senhor. Passa por dificuldades? Confie totalmente no Senhor. Está sem perspectiva futura? Confie totalmente no Senhor. Puxa vida, eu gostaria que meu filho fosse diferente. Confie totalmente no Senhor. A confiança no Senhor vai te mostrar uma diferença muito grande. E vimos isso pelo longo da manhã, quando olhamos para a perspectiva de Abraão. Abraão não só simplesmente cria, mas ele fez com que a sua fé não fosse influenciada pelas circunstâncias. Abraão não só simplesmente cria, mas ele também não se deixou levar por meio das dúvidas. Abraão não só simplesmente cria, como no meio da sua fé, ele sempre tinha oportunidade de glorificar a pessoa de Deus. A esta fé que o apóstolo Paulo, inclusive, vai chamar a nossa atenção, dizendo o seguinte: olha, é por causa disso que nós também somos participantes, porque nós cremos. Então, quem está presente aqui hoje, não está porque está confiante na lei, não está porque está confiante nas suas obras, está porque simplesmente confia. Amém? Porque se você não confia, então tem um problema sério. Aí você está confiando em você. E se você confia em você, talvez nós não vamos para o mesmo lugar. Mas se você confia no Deus Salvador, aí sim nós podemos nos encontrar lá. É por essa perspectiva que quando eu confio, que quando eu descanso, que quando eu realmente me lanço, o Evangelho salva o pecador, merecedor da ira de Deus, por meio da graça de um amor manifesto em Cristo, dando-lhe uma novidade de vida e poder de cultuar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É somente quando você crê, é somente quando você realmente confia, é somente quando você descansa em Deus, que a sua fé pode ser o meio que Deus vai usar para poder te manifestar a graça de Deus. Pela graça, isso não vem de nós. Isso não é das nossas forças. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês para que ninguém se glorie. Então a fé, ela é esse meio. A fé, ela realmente vai ser esse condutor, que vai nos levar, que vai nos apontar. Ela não salva, mas ela direciona. Aponta a direção aonde a gente tem que descansar. Aonde que a gente tem que descansar? Na graça de Deus. Então quando você confia, quando você de fato entende, quando você descansa, vem então os resultados. Vem os resultados. Hoje pela manhã foi engraçado aqui na igreja. Terminamos o culto. E aí, para a gente ir embora, aí formou-se ali um grupo. O grupo já estava dispensando. E começamos a falar de esporte, bicicleta e corrida e tudo mais. A Josiane não sabe disso ainda, mas eu vou falar. Quando eu cheguei aqui na igreja, a Josiane, quando ela andava 10 passos, ela parava 5 minutos para respirar. E ficava ali, motorzão de arranque, nada de ir. Ela começou a correr um tempo, parou. Sentiu melhor, mas parou. Depois de outro tempo, começou a correr. Que foi esse ano agora, não sei quanto tempo faz isso, mas foi esse ano que ela voltou a correr. 5 meses. E é interessante que nesses 5 meses, ela saiu de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4. De repente chega lá, Josiane correu 10 quilômetros. Hã? Como que isso é possível? Quando a pessoa começa a se envolver, quando ela começa a fazer algo, quando ela começa a estar envolvida, os resultados vão aparecer. Eu não estou dizendo isso porque, legal, vamos correr. Não, estou falando que assim, quando você confia, vamos correr também, Quando você confia, há resultados. Quando você realmente lança-se numa total dependência de Deus, também vai haver resultados na sua vida. Exatamente, bem lembrado. Então, isso é importante, por quê? Porque o que nós vamos falar aqui hoje é de segurança. O que nós vamos falar aqui hoje é de resultado. Resultado para quem? Para quem creu.
para quem confia, para quem de fato descansa, para quem de fato está aqui falando, Deus, olha, está difícil, mas eu preciso continuar firme e forte, porque eu creio em quem, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que é poderoso. Como Abraão mesmo vai chamar a atenção no capítulo final, versículo 20 e 21, dizendo o seguinte, olha, estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Em outras palavras, é como se fosse o nosso próprio hino que acabamos de cantar. Então o texto diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero apresentar a vocês, meus irmãos e queridos, 5 razões, ou 5 sustentações, ou 5 resultados daqueles que confiam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Primeiro deles, paz. É importante que frisemos isso. Paulo vai chamar a atenção em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, dizendo exatamente o seguinte, ora, é importante que vocês saibam o seguinte, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, da potestade do ar, o príncipe que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Em outras palavras, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Estávamos em oposição. Isso aqui é importante, porque quando a gente olha para aqueles que a palavra de Deus vai chamar a atenção, principalmente em relação a Mateus capítulo 5, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, preparados para o fogo eterno, Jesus está chamando a atenção sobre uma divisão entre aqueles que estavam a caminho, estavam caminhando com a pessoa de Deus, e aqueles que estavam contrário a Deus. E aqui vem um ponto interessante, porque se você não está com o Senhor, você está contra o Senhor. Esse é o ponto. Por isso que o homem, por mais que ele não tenha consciência disso, você pergunta na rua, você é inimigo de Deus? Ele, não, jamais vou ser inimigo de Deus. Mas as suas ações e as suas atitudes e a sua forma de ser é uma forma completamente inimiga de Deus. É uma forma que realmente faz tudo aquilo que desagrada ao próprio Deus. Por isso que essa pessoa é declarada como inimiga. Do alto céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Você faz coisas ímpias, então você é inimigo de Deus. Deus, então, você quer andar pela sua própria vontade? Tá bom, então Deus entregou vocês às suas paixões infames, às suas concupiscências e aos seus desejos profanos e prazeres mundanos. Tudo bem. Depois a gente acerta a conta. Mas quando você começa a olhar e percebe, puxa, eu não consigo me acertar com Deus, eu não consigo chegar a esse patamar que agrada o coração de Deus, que é o que o apóstolo Paulo vem construindo. Então você que é ímpio, você que é pecador, você que como Abraão estava distante de Deus, começa a confiar no pessoa de Deus, no plano de Deus. Você começa a descansar. Que como Abraão descansou, e a lei foi dada bem posterior. Abraão não seguiu uma lei, Abraão não seguiu um ritual, Abraão não seguiu um método, Abraão simplesmente confiou, e essa confiança de Abraão trouxe a ele uma segurança. Gênesis capítulo 15, versículo 6, e foi-lhe imputado, e isso foi feito como justiça. Olha que interessante. Paulo, então, vai chamar a nossa atenção. Sendo, então, pois, justificados, ou seja, depois de você ter fé, depois de você entender o que Deus fez, você é declarado justificado. Não há mais inimizade entre a pessoa do homem e a pessoa de Deus. Não há mais briga, não há mais condições. Lembra de João capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos? É bom demais ser filho. É bom demais. É bom demais. Os meninos lá em casa, eles confiam. Ah, eu vou ter, meu pai vai comprar. Na sua casa é assim também? O pai vai comprar. Ah, mas o pai não tem. O pai confia. Confio no meu pai. Eu descanso. O pai vai fazer. Porque quando a gente tem o pai, a gente acaba descansando. Eu fui criado sem pai. Eu já contei essa história. Quem era garantia em casa? Dona Josefa. Me lembro como se fosse hoje.
Eu, com 6, 7 anos de idade, a primeira encrenca que eu arrumei na escola. Quem é que vai me defender? Dona Josefa. Agora, sabe qual é o tamanho da Dona Josefa? Era 1,60 m mais ou menos. Os moleques que possivelmente poderia acontecer, tinha quase 2 metros de altura, mas estava lá. Eu sabia que eu podia confiar nela. Ela foi meu pai e ela foi minha mãe. A gente pode descansar. Nós não estamos mais caminhando em inimizade. E é interessante quando João chama essa atenção de que, olha, aquele que crê, Deus o transforma como filho, porque você pode sentar à mesa, você pode sentar, você pode compartilhar. É muito bom quando você está sentado à mesa da família, quando você está comendo o franguinho da mamãe, quando você está comendo tudo aquilo que você sabe que lhe deu sustância, lhe fez caminhar, lhe fez ser gente grande. Agora, melhor ainda, é quando você sabe que Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, estende os braços e fala: não tenho mais nada contra você. Você é declarado justificado. E eu posso ter amizade, eu posso ter relacionamento com você. Sendo, pois, justificados. É exatamente isso que quer dizer. Não tenho mais nada contra você. Mas qual é o resultado disso? Pela fé, ou seja, o caminho, o acesso, a transcrição, o meio pelo qual alcançamos isso é realmente essa forma de crer. Não há um outro meio. Ou você confia, ou você não confia. Ou você descansa, ou você não descansa. Como é que o justo vive? O justo vive pela fé. Nessa maneira se descobre o Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Quando você ousa confiar, quando você ousa depender, quando você ousa dizer: Senhor, nas tuas mãos e nos teus braços, eu quero recair, eu quero descansar. Quando Davi foi lá, sofreu toda a avaria da sua desobediência, e quando Deus chama através de um anjo e fala: Davi, você tem 3 coisas para acontecer na tua vida, o que você quer? Eu quero cair nas mãos de Deus. Por que Davi chamou a atenção disso? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E o que viesse de Deus, ele sabia que ia ser o melhor. Confie em Deus, o caminho é esse. E quando você confia, o primeiro resultado que você tem é essa paz. Uma paz que é realmente o acerto, que é realmente a forma de você estar ajustada com a pessoa de Deus, a forma de você estar realmente ajustada com o querer de Deus. Essa paz, ela é diferenciada, ela não é uma paz em cima das coisas, ela não é uma paz pelo aquilo que você conquista, não é aquela: eu tenho paz, eu vou comprar tal coisa, eu tenho paz. Não, essa paz é a que garante o teu acesso com a pessoa de Deus, ela é baseada no alicerce da fidelidade de Deus. Alguns textos são importantes para nós. Se formos infiéis, a pessoa de Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Isaías vai descrever o seguinte: a fidelidade de Deus como um cinto de um meio de cintura. Davi vai chamar nossa atenção, declarou que o Senhor, a fidelidade chega aos céus. Jeremias chama a atenção, louvou com exclamação: grande é a tua fidelidade. Ou seja, quando você confia na pessoa de Deus, esse Deus é fiel para fazer muito mais do que você está imaginando ou pensando. E é nessa segurança que você é desafiado na noite de hoje a simplesmente descansar, porque esse Deus traz paz. É o que o apóstolo Paulo chama a atenção. A justificação com Deus nos traz paz, nos faz com que através da pessoa do Senhor Jesus Cristo nós venhamos estar em plena harmonia com Deus. Deixamos de ser inimigos, deixamos de caminhar na contramão, para agora sermos chamados de filhos, para agora estarmos em plena harmonia. Já não chamamos mais vocês de servos, mas chamamos de amigo. É assim que o Senhor nos vê. O resultado imediato daquele que é justificado pelo Senhor não é um fardo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A primeira ação do Senhor é tirar o fardo da culpa, o fardo de que você não consegue, o fardo do peso, o fardo de que, olha, está difícil a situação, o fardo de que nada está dando certo. Quando você ousa confiar na ação e no plano de Deus, a primeira questão que você tem é essa segurança de falar: estou em paz, não vou brigar mais. É por isso que antigamente você tinha, quando a pessoa ela realmente cria no Evangelho, e isso é bem interessante nós frisarmos, porque
hoje nós falamos de muita gente que está crendo no Evangelho, mas a sua vida ainda não teve um impacto pela fé, pela mudança, por toda a trajetória que ela possa ter através das pessoas do Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que no passado isso era notório. Isso era notório. Porque a pessoa, ela passava a ter uma paz muito maior. Ela passava a ter uma compreensão da pessoa de Deus muito maior. Ela vivenciava essa paz no seu dia a dia. Essa paz fazia diferença no casamento. Essa paz fazia diferença na criação dos filhos. Essa paz fazia diferença no conceito de relação social com as pessoas. Essa paz fazia diferença na rotina diária, como a Ana Beatriz fez na sua oração. Porque ela estava em paz com Deus. Meu irmão, se você está em paz com Deus, vai afetar a tua vida diretamente. Não é algo superficial, é algo realmente profundo. Porque o primeiro meio, o primeiro acesso que Deus faz na minha vida e na tua vida é trazer paz. É te trazer o acesso. Outrora, como o homem era inimigo de Deus, a gente vê isso muito claro lá no livro de Êxodo, no livro de Levíticos. Quando vem a questão da lei, vem a implantação do tabernáculo, né? Algumas questões são interessantes. Quando Moisés vai subir ao monte para receber as tábuas da lei, o que acontece? O povo não podia encostar no monte. Uma ovelha encostava, o que aconteceria? Ela morria fulminada. E o povo, então, quando eles fazem a rebeldia de construir o ídolo, Deus fala, Moisés, desce lá, porque senão eu vou fazer algo com aquele povo. Quando constrói o tabernáculo e o templo, da mesma forma, tinha-se atos, tinha-se entradas para as pessoas. O gentil podia entrar até um certo trecho, mas depois não podia mais. As mulheres judias poderiam entrar até um outro trecho, também não podia mais. Os homens judeus também entrariam até um certo ponto, também não entrariam mais. Os sacerdotes entrariam até uma certa altura, também depois daquilo não entraria mais. E o sumo sacerdote? Esse sim, mas uma única vez por ano. E vale a questão de dizer, ele tinha uma roupa cheia de sininhos. Porque ele entrava, está andando, blim, 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 parou de tocar. Ei, rapaz. Para puxar, claro, quem é o bobo que vai chegar lá e puxar? E entrar? Ou seja, parou de balançar o sino, fulminado. Mas aí, quando a gente olha para essa questão, por meio da fé, por meio da confiança, por meio de acreditar, por meio de você descansar na ação de Deus e no plano de Deus, você agora não apenas tem o acesso, mas isso foi muito claro exemplificado na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que acontece com o véu do templo? Ele se rasga de cima para baixo, exatamente declarando, todos agora que creem, têm acesso. É por isso que você pode chamar Abba, Pai. É por isso que você pode estar na presença do Senhor. Porque o acesso foi lhe dado, você está em paz com Deus. Você que crê, você está em paz com Deus. Você que crê, você confia em Deus. E você tem o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Você não precisa de intermediário. Você não precisa de ter alguém que vá fazer o serviço de office boy, de entregar o recado. Você tem acesso. E quem creu realmente, a primeira ação quando chega diante de Deus, de poder derramar-se, e de fato não tenho culpa, não tem nada que me aponte, sabe, porque em Cristo eu estou bem. Segunda ação, segunda segurança que nós temos, versículo 2, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É interessante porque quando a gente olha para a paz, é como se a gente estivesse olhando para o passado. Mas quando a gente olha para a graça, é o presente. E pela graça nós somos salvos. Por essa ação de Deus que nós somos salvos. Por esse meio de Deus que nós somos alcançados. A graça de Deus nos traz então uma firmeza. Porque a salvação não garante, não depende por meio do que você faz. Porque já imaginou se a salvação fosse pelo que você fosse hoje, como crente? Você, meu irmão, você que está aí, sentadão, bonitão. Se a salvação fosse pela tua fidelidade, você estaria aqui? Você acha que você estaria bem com Deus? Claro, pastor. Eu entrego meu dízimo, olha, eu sou muito bom em casa, olha, eu faço isso. Beleza.
mas você quebrou um único ponto. Já era, filho. Não tem que consertar mais. Ah, eu estou cansado, não vou mais cultuar o Senhor. Opa! Perdeu também. A salvação pela graça, ela me traz segurança, porque não depende de mim, dependeu de Deus. A salvação pela graça me traz garantia, porque não depende de mim. Ah, então agora eu posso pintar e bordar. Opa, alto lá. Alto lá. Porque quem compreendeu que é salvo pela graça de Deus, a sua vida vive em louvor constante a Deus. Por isso, nós hoje sentados na mesa conversando, e achei muito pontual quando falaram isso, falaram o seguinte, olha, muitas pessoas que estão dentro da igreja vão ter uma grande surpresa no final. Porque muitas pessoas estão confiadas nas suas religiões, estão confiadas nos seus méritos. Não estão confiadas na pessoa de Deus. E aqueles que falam, eu confio na graça de Deus, mas as suas ações não estão demonstrando realmente isso. O que é confiar na graça de Deus? É você realmente entender o que Deus fez pela tua vida. Em forma de gratidão, viver completamente envolvido nele, para ele, completamente para ele. O que levou Abraão a ser declarado justo? Foi a sua fé. Mas Tiago vai chamar a atenção, mas a sua fé houve uma operosidade. Não porque pelas obras Abraão seria salvo, mas porque a fé dele levou ele a envolvimento. Levou ele a desejo de estar mais na presença de Deus. A fé de Noé levou ele a, assim, construir a arca. Uma fé verdadeira faz a diferença. Mas é confiado no quê? Na fé? Não, na graça de Deus. Por isso que Paulo, quando termina o livro de Efésios, na primeira parte, capítulo 2, olha, vocês eram inimigos, vocês estavam complicados, mas Deus salvou vocês por meio da graça. Não dependeu do que vocês fizeram, dependeu exclusivamente dele. Segundo versículo 11, Paulo então vai começar a falar a respeito da cruz do Senhor, chamando a atenção, foi por meio dessa cruz que ele unificou tanto judeus quanto gregos. Foi por meio dessa ação que ele fez um único povo. Portanto, vamos viver inteiramente para o Senhor. Paulo, inclusive, na sua oração, vai chamar a atenção. Eu rogo a Deus para que vocês experimentem profundamente quão é profundo, qual é a largura, qual é a dimensão do envolvimento e do relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque não está atrelado, meu irmão e minha irmã, não está atrelado no que você faz, está atrelado no que Deus fez. E quando você compreende que a graça de Deus você não vive por obrigação. Você vive por satisfação. Eu estou envolvido com esse Deus. A graça me traz segurança. Segurança de que eu não vou perder, não vou cair. E por conta disso, eu vivo plenamente seguro. Era o que fazia os homens do passado saírem, deixar suas famílias e se envolverem mata dentro para proclamar o Evangelho. Eles confiavam na graça de Deus. Porque se a salvação dependesse dos meus méritos, dos teus méritos, nós estaríamos completamente encrencados. Mas como ela depende da graça de Deus, então ela me traz esperança. Você que está na igreja hoje, é fácil ser cristão? É difícil, temos uma luta de santidade. Mas veja o que diz os versículos seguintes. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Abra comigo lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Veja o que o apóstolo Paulo vai chamar na nossa atenção. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança pela redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus, quando nós cremos, quando nós confiamos, coloca em nosso coração o seu Santo Espírito. De maneira que Paulo vai chamar a atenção no livro de Gálatas, que nós somos habitados, que nós vamos fazer
parte desse Espírito Santo, porque nós somos batizados, nós somos envolvidos nesse Espírito. De maneira que Paulo, depois de chamar a atenção a respeito de que, olha, vocês então fazem parte desse Espírito, vocês estão envolvidos com ele, o que vai acontecer? Andar então no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. E aí Paulo vai chamar a atenção, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o que Paulo está chamando a atenção no livro de Romanos é, você entendeu que você está bem com Deus, não tem mais inimizade entre você e Deus? Você entendeu que agora, pela graça de Deus, você está seguro? Pois então compreenda o seguinte, Deus te capacita a viver de uma maneira que agrada a Ele. Mesmo quando você passa por sofrimentos, mesmo quando você passa por lutas, mesmo quando você vai enfrentar dificuldades. E aqui vai um adendo, está difícil o casamento? Deus te capacita. Está difícil a vida sem emprego? Deus te capacita. Está difícil a vida no mundo secular que estamos vivendo hoje? Deus te capacita. Você crê nisso? Que amém xoxo. Porque eu creio nisso com todas as minhas forças. Eu creio que Deus é capaz de fazer muito mais do que eu penso e imagino. Eu creio que sim, se eu passo por luta, meu Deus é suficiente para suprir as minhas necessidades. E é exatamente essa garantia que o apóstolo Paulo chama a atenção. Não apenas por conta da graça de Deus, nós temos essa esperança agora, mas também nós temos na vida que estamos vivenciando e vivenciando para o futuro, nós temos uma garantia, nós temos uma segurança de viver em plena harmonia que agrada a Deus. Por que será que às vezes a gente não vive essa santidade, conforme Paulo vai chamar a atenção em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E Deus vos santifica em tudo, em corpo, alma e em espírito. Muito provável, talvez ainda não compreendemos o que é essa fé. Talvez ainda estamos tentando fazer do nosso jeito. Porque quando você vive completamente alicerçado naquilo que Deus fez, além da paz que você tem com Ele, além da graça que vem sobre a sua vida, que te traz uma segurança real, você passa a ter então a oportunidade de viver uma vida que completamente vai agradar a pessoa de Deus. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O trabalho de Deus é completo, não é algo... Vou fazer aqui meia boca para depois eu consertar. É completo. É completo. É completo para que você viva de acordo com a vontade dEle na sua família. É completo para que você viva de acordo com a vontade dEle no seu trabalho. É completo para que você seja de fato um cristão autêntico aonde quer que você esteja. Independente se tem um pastor te olhando, independente se tem uma igreja te cobrindo, independente de qualquer circunstância, você está realmente alicerçado no que Deus fez. E o que Deus fez te capacita a viver uma vida que agrade a Ele. Vamos parar por aqui, semana que vem a gente continua o restante, até porque o horário avançou. Eu quero que vocês compreendam que diante dessas 3 verdades que nós dissemos, diante desses 3 resultados, você tem paz com Deus, você tem acesso à pessoa de Deus por conta da graça dEle, e você tem uma esperança, uma maturidade, uma posição que realmente traz a você uma maturidade, uma plenitude diante de Deus, que você pode ser provado de qualquer forma. É nesse conceito que, inclusive, o versículo 3, não nos gloriamos apenas nas tribulações, mas também, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Literalmente aqui é como pegar o ouro, colocar no cadinho, deixar com que aquele ouro fosse derretido e pela fervura, pelo calor, se tornasse mais puro ainda. O cristão que está envolvido com o Senhor, ele está realmente capacitado, pois se fizeram o que fizeram com o Filho de Deus enquanto esteve aqui, o que dirá com vocês? Eu não fui chamado para viver uma vida gloriosa, eu fui chamado sim, se possível for até padecer pela causa do Senhor Jesus Cristo. Eu fui chamado para fazer a diferença, não importa se me esperam cadeias ou prisões, ou até mesmo a morte, mas eu sei, conforme diz o apóstolo Pedro, tenham certeza, sintam-se bem-aventurados, quando pelas causas de Cristo vocês forem vituperados. Irmãos,
O que Paulo está chamando a minha atenção e chamando a tua atenção é de que, olha, você que creu no Evangelho autêntico, você que confia no Evangelho autêntico, você não está só. Você tem a capacidade de Deus para viver esse Evangelho, independente de qualquer questão, independente de qualquer pandemia, independente de qualquer sofrimento. Mas vai depender exatamente aonde você está colocando a tua fé. Pois a exemplo de Abraão, que teve lá sim o ventre amortecido de Sarai, que teve lá sim os anos que pesavam sobre ele, mas Abraão confiava em quem? No Deus da promessa. Em quem que a gente confia? No Deus que nos justifica? Ou na sua força? Porque se for na sua força, é como Deus chama a atenção lá de Gideão, vai nessa tua força, filho, e você vai ver o que vai acontecer. Mas quando você resolve e ousa confiar no Senhor, você realmente tem paz com Ele. Podem o diabo e o mundo e o sistema te acusar, mas você tem paz com o Senhor. A tua vida continua. E sabe por quê? Porque você está seguro. Nada te tira das mãos do Senhor. Nada. Ainda que eu possa orar. Olha, sou pastor, vou orar pela tua vida. Toma cuidado. E pastor, ora à vontade. Mas ora com fervor, porque vai que Deus queira, né, que escutar você. Não existe isso. Porque Cristo é suficiente para garantir. Aqueles que meu Pai me deu, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. E é por isso que eu sou capacitado a viver uma vida que de fato agrade a Ele. As próximas partes nós vamos chamar a atenção, no domingo que vem. Estamos sim seguros, por meio de dois resultados: o amor de Deus e o relacionamento com Deus. Vamos colocar de pé? Eu não sei como que está a sua lida. Se está fácil, se está difícil. Mas eu sei se você está colocando as suas fichas, sua confiança e a sua fé na pessoa de Deus. Não importa o que está acontecendo. Importa o que Deus já fez. O que Ele fez te torna possível. Te torna plausível. Te torna satisfatório na presença dEle. Aproveita essa canção para você olhar para a sua vida. Deus já fez a proeza. Deus já fez o milagre. O milagre veio há 2000 e poucos anos atrás. Abriu os braços numa cruz. E estabeleceu um acesso entre o homem e Deus, conforme diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o acesso. Jesus é o meio. Jesus é o caminho. E a este nós podemos ser declarados por Ele, justificados. É tão interessante isso que quando Deus olha para a tua vida, Ele vê Jesus. Ele não vê quem é você. Ele vê Jesus. E é por isso que você tem essa paz. É por isso que você tem essa graça. É por isso que você tem essa segurança de poder viver uma vida que agrade a Ele. Confie nisso. Confie nisso. E quais sejam as lutas que você estiver passando, lembra, Ele nos faz gloriar até mesmo nas tribulações, para que através dela nós perseveramos e junto à perseverança nós nos tornemos homens e mulheres maduros, ouros mais brutos, mais puros, algo realmente melhor do que nós temos e do que nós somos. É o que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer te transformar num homem melhor, num marido melhor, numa esposa melhor, numa mãe melhor, numa filha e num filho melhor. Ele quer transformar a tua vida. Só que, conforme nós já vamos ver na semana que vem, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ele não esperou que você melhorasse. Ele não esperou um desfecho melhor. Ele sabia que você era pecador.
E foi assim que ele fez. Morreu por ti ainda sendo pecador. Faz proeza, Senhor, entre nós. Vamos louvar.